Provavelmente você caiu nesse vídeo de paraquedas, isso aqui não foi nada avisado, nem muito planejado, foi apenas uma... isso aqui vai ser apenas uma aula que eu resolvi postar enquanto lia Madame Bovary, me surgiu a ideia. Por quê? Qual o problema que você achou em Madame Bovary para poder aparecer essa aula, né, Diogo? Eu vi que a condição da imaginação do homem moderno, do homem contemporâneo meu até, inclusive, que o Flaubert estava narrando no livro, ela é completamente limitada. E o livro é justamente sobre isso, é uma crítica ao romantismo. Enquanto no movimento romântico você tem uma busca transcendental, você tem simbolismo, você tem uma emoção maior, né? Uma pedra não é apenas uma pedra, é um objeto de meditação que você pode contemplar e você consegue atingir verdades não tão imediatas contemplando a pedra. Por exemplo, em Anna Karenina, o personagem Lievin, ele contempla a natureza no final do livro e ele obtém finalmente, depois de tantos problemas que ele enfrenta na trama, ele obtém a sua conversão religiosa para o cristianismo. Então ele sai de um ceticismo, um existencialismo, para uma conversão na religião russa, o cristianismo ortodoxo, catolicismo ortodoxo, acho. Enfim, a limitação francesa é a seguinte: não existe, principalmente depois da Revolução Francesa e depois do movimento iluminista, que estragou completamente o desenvolvimento da filosofia com a pretensão de reformular tudo desde que os gregos, desde a filosofia grega, criaram, como se precisasse fazer uma nova metafísica. Como se Aristóteles não tivesse sido preciso o suficiente. A gente vai chegar lá. Mas não existe uma imaginação vertical. Então você não sai, o transcendente ele não existe, você não sai do plano material. O plano material, ou seja, as pessoas estão condicionadas a eles, que é o plano horizontal. Você não vê nada além do que está aqui na sua frente, presente, e não consegue conceber a presença divina. Então você tem um corte ali da realidade transcendental, do sobrenatural. Isso é um termo metafísico, tá bom? Que você corta o acesso do homem à divindade. Foi o que o movimento, a Revolução Francesa, junto aos iluministas, acabaram fazendo. É uma descrença, uma briga contra a igreja. Como se estivesse brigando contra a verdade, como se estivesse brigando, aliás, como se estivesse brigando defendendo a verdade, como se estivesse brigando estando correto. Por quê? Como se uma verdade imediata ou uma verdade revelada ela não fosse de fato verdade. Certo? Apesar da verdade do catolicismo ser um ato de fé, a gente vai ver aqui, a teologia ela trabalha com elementos filosóficos. Então ela vai usar termos metafísicos para poder entender esses mistérios revelados. Tá bom? Mas antes eu queria começar trabalhando um pouco a metafísica platônica. Por que platônica? Porque ela é a primeira metafísica um pouco mais robusta, e é da onde Aristóteles faz a contraposição da metafísica platônica para a metafísica aristotélica, né? Platão e Aristóteles, apesar de Aristóteles ser aluno de Platão, eles sempre discordaram muito dentro da academia. Então, a metafísica platônica ela funciona da seguinte forma. O Platão ele entendeu, ele conseguiu conceber que a matéria ela é imperfeita. A matéria sendo imperfeita, ela tem que ter referência para a perfeição. Se algo é imperfeito, deve haver o perfeito. Isso é muito bem trabalhado dentro da República de Platão. Vale a pena dar uma olhada. Mas esse perfeito ele precisa existir em algum lugar. Ele existe em algum lugar, afirma Platão. Onde? No mundo das ideias. Então, esta é a teoria das ideias de Platão, teoria das ideias ou das formas. Tá? Tanto faz, refere-se à mesma teoria. Essa é a teoria das ideias de Platão, em que existe uma cadeira, e essa cadeira ela é um reflexo
de uma cadeira perfeita, no mundo material ela se torna uma cadeira imperfeita. Por N motivos, talvez um dos pés esteja um pouco torto, talvez ela não seja tão confortável quanto o ideal dela pede para ser, certo? Só que existem limitações, porque você está transformando toda a cadeira num ideal de cadeira. Essa metafísica platônica ela não consegue trabalhar muito bem com o conceito dos universais ou da substância segunda, né? Utilizando tanto os termos tomistas quanto aristotélicos. Então ela tem essa limitação e o Aristóteles ele desenvolve toda uma outra metafísica, até justamente de forma um pouco até sem coração, eu diria, discordar de Platão de forma tão grotesca, certo? Quase que de forma irascível. Ele discorda do Platão justamente por causa da substância segunda, justamente por causa de vários outros motivos que existem na problemática da metafísica platônica. Então ele desenvolve toda uma nova metafísica, a metafísica aristotélica, e consegue colocar conceitos de substância primeira e substância segunda. Tá? Além de explicar a natureza dos entes. Então o ente ele é, por exemplo, uma cadeira. O ente ele é algo que tem essência e tem ato de ser. Então ele precisa ser e ser alguma coisa, certo? Uma cadeira ela tem que existir e tem que ser uma cadeira para ela ser considerada um ente. Então os entes eles têm substância primeira e substância segunda e 4 causas naturais. A substância primeira é o particular. Então a cadeira em específico. Por exemplo, a cadeira em que eu estou sentado aqui agora. A substância segunda, ela é a cadeira. Ela inclui os tipos de cadeira e suas diversas formas. Tá bom? Então, o universal ele vai trabalhar as várias formas, as várias variações de cadeira. Uma cadeira e qualquer outro ente, seja ele um ente racional ou não, pode ser um animal, pode ser uma planta, pode ser um homem, tá bom? Ele tem 4 causas. Ele tem a causa material, então ele é feito de alguma coisa. Um homem é feito de carne, de sangue, certo? Então, uma cadeira é feita talvez de madeira ou de plástico. Então, tem uma causa material, mas aquela matéria ela precisa de forma, certo? Então, ela tem uma causa formal também. Então, a cadeira, ela obviamente ela tem formato de cadeira. Um homem tem formato de homem. Então, causa material e causa formal, elas são juntas, elas são grudadas. Sabe? Não existe. Um ente não consegue ser sem causa formal e com causa material ao mesmo tempo, entendeu? Ele não consegue não ter causa formal e ter causa material. E ao contrário, também aí vai entrar um pouco mais na complicação da alma, na verdade. Até por parte dos ilemorfistas, eles discordam um pouco, enfim. Mas, então vamos sair um pouco das discordâncias da filosofia. Vamos para a causa... então já falei da causa material, causa formal. Eu tenho a causa final e a causa... Muito bem. Então existem 4 causas. Causa material e formal, que eu já falei delas aqui. Causa final, que eu vou falar agora, e causa eficiente. Então essas duas elas também são bem íntimas. Porque a causa eficiente é, por exemplo, a cadeira, como eu já tinha falado, ela precisa ser criada. Então, por exemplo, um marceneiro cria a cadeira. Ele constrói, ele martela, ele corta a madeira, ele faz todo o acolchoado. O marceneiro ele trata ali da cadeira por completo, para facilitar o exemplo. Pensando numa cadeira simples, né? Então, existe um criador para a cadeira. E existe um porquê. E aí a causa final. Existe um porquê para a cadeira ser criada. Para você sentar, para sentar e ser confortável.
certo? Para você não precisar fazer de pé, ficar em pé. Então a cadeira, vão ter essas 4 causas. A palavra causa, na verdade, ela ficou muito relacionada à causa final. Então qual foi o motivo? É para quê? Com que intenção essa coisa foi feita? Ou essa situação aconteceu? Mas a palavra causa, no contexto que havia Aristóteles, tinha um outro sentido, se não me engano, tinha um sentido de acusação. E o Aristóteles vai e utiliza essa palavra e reformula, ele ressignifica a palavra causa para o sentido das 4 causas, e depois, por hábito, as pessoas utilizaram mais no dia a dia a palavra causa para a quarta causa, que seria que é a causa final. Tá bom? Então, existe as naturezas doentes, agora explicadas por uma metafísica. E existem os conceitos de substância primeira e substância segunda. Só que os universais ainda não conseguiram ser definidos direito. A coisa não está terminada ainda. Quem vai definir o que são os universais, como a gente pode encontrar os universais, é justamente São Tomás de Aquino, que é ali onde um dos problemas da filosofia, desde Aristóteles, talvez até desde Platão, que os filósofos estavam procurando, ele foi resolvido. Ou pelo menos foi chegado num consenso majoritário. Tá bom? Então, a filosofia ela trabalha dessa forma, através da razão. Tem outro elemento também dentro da metafísica aristotélica que é relacionado ao primeiro motor imóvel. Porque, seguindo a causa eficiente, tudo tem que ser criado, tudo que existe é criado. Então, justamente, nós somos criados por algo. Certo? E, bom, você faz a volta que você quiser, no final das contas, existe um motor imóvel que não foi criado, que ele existe, ele sempre foi e sempre. Que é a fonte de toda a energia da criação do mundo. Eu estou falando de uma pessoa pagã, de um filósofo pagão, tentando encontrar a divindade, tentando encontrar a origem do mundo. Então, algo infinito e que sempre existiu, algo infinito que sempre existiu, foi criador de todas as outras coisas. E o homem deriva, de alguma forma, direta ou indiretamente, desse primeiro motor imóvel, né? É um dos primeiros contatos com o Deus cristão através da filosofia. Mas isso ainda é filosofia. Apesar de que o Aristóteles ainda chama a própria metafísica de teologia, né? Teologia, porque existe sim um estudo do sobrenatural, o estudo, de certa forma, sobre Deus, ele ainda se atém muito ao empirismo, à matéria. Toda a filosofia aristotélica é muito mais voltada à matéria, eu diria. Ela não está preocupada em ser uma teologia, certo? Ela está preocupada em estudar o mundo, como ele funciona. Já a teologia, como eu disse, ela vai trabalhar com os mistérios revelados, então você vai ter uma teologia ou uma generalista que vai trabalhar com vários mistérios, ou seja, várias religiões diferentes, e vai estudá-los individualmente, vai colocar a dose de filosofia necessária para lidar com aquilo, porque a fé, ela ainda precisa de um pouco de razão para algumas pessoas. Então a teologia ela existe para suprir essa necessidade das pessoas um pouco mais céticas, as pessoas mais racionais, as pessoas que elas até mesmo gostam de provar a racionalidade dentro da fé, certo? E, obviamente, dentro do catolicismo você tem a ascese, você tem a mística sendo trabalhadas juntas com a filosofia. Tá? Quem geralmente trabalha muito bem os fundamentos para essa ascese e a mística são os filósofos santos. Em geral, eles acontecem na Idade Média, mas
desde Santo Agostinho, talvez até muito antes, mas Santo Agostinho sendo o principal, até como referência para São Tomás, que vai ser um dos maiores filósofos da Idade Média. Depois ele ainda é referenciado por Santo Agostinho. Aliás, ele ainda referencia Santo Agostinho, então ele tem Santo Agostinho como mestre. Tá bom? Agora vamos falar dos iluministas. Tá vendo tudo isso que eu falei aqui agora? As 4 causas, o primeiro motor imóvel, a metafísica platônica, aristotélica, tudo isso que eu falei, os iluministas eles sabiam. Isso aqui não é nenhuma filosofia muito complicada até. Mas os iluministas sabiam disso, eles olharam para isso e falaram, nós temos que reformular. Nós vivemos o ápice da filosofia. E a gente tem que começar do zero. Sendo nós os orientadores da nova filosofia. Então, esse é o projeto iluminista. Vamos reformular a filosofia da sociedade ao nosso viés, aos nossos olhos. O que acontece é que eles não conseguem, obviamente, porque a verdade ela não está nem aí pro teu ego. A verdade ela está pouco se lixando se você é o grande fundador da nova ordem, seja você um ou vários. Certo? A verdade é uma só. E ela não morre. Então, eles não conseguem, eles fracassam. A metafísica da razão pura do Kant ela é muito limitadíssima em relação à metafísica de Aristóteles. A metafísica de Aristóteles ela ainda é muito melhor. A metafísica não. Da parte da metafísica, as categorias. Certo? Então, existe uma limitação. Claro que eles desenvolveram bastante coisa. Mas o projeto de revolucionar a filosofia, criando uma nova filosofia, só fez com que você esquecesse a teologia, só fez com que você cortasse a noção do transcendente, ignorasse o sobrenatural. Mais tarde, e aí que tá, a ciência, ela não consegue trabalhar com o sobrenatural, ela não consegue trabalhar com uma doença demoníaca, por exemplo. Ela não trabalha com demônios. Então, ela vai tratar tudo como um fenômeno ou um sintoma físico. A ideia do transcendente, a ideia de doenças espirituais, ela não existe. Ela é limitadíssima, ela é pouco explorada. Tá bom? Então, o que os iluministas conseguiram fazer, eu vou explicar agora, é fundar uma ciência. Pegar do empirismo, claro, tudo começa no Descartes, né? Pegar o empirismo e trabalhar ele foi muito bom, só que eles começaram a fazer uma rixa com a filosofia. Os iluministas, eles começavam a fazer uma rixa com a filosofia. Ou pelo menos os derivados dos iluministas, certo? Ali, pensando mais no século XIX. Como se fossem opostos. Claro, desse ressentimento dos filósofos. Claro que essa briga, esse conflito entre filosofia e ciência vem desse ressentimento iluminista. Então, de não conseguir alterar a filosofia. De não conseguir fazer uma nova filosofia. Não conseguem. Apenas cortam o transcendente. E fundam uma ciência que deveria ser usada para embasar a filosofia, deveria ser usada para fundamentar os conceitos filosóficos. Não existem conceitos filosóficos cristalizados. Existe um consenso, mas eles são quebráveis, sabe? Pode ser que exista uma verdade maior do que a metafísica aristotélica. Ou a metafísica atomista. Enfim. A coisa se desenvolve. Você pode tanto quebrar uma tradição e fundar uma nova, quanto reformular essa antiga tradição. Só que os iluministas eles foram muito prepotentes. Eles não conseguiram fazer o que eles queriam. E desenvolveram uma ciência que não trabalha com o transcendente, como eu já falei, ela trabalha com a matéria. Ela vai trabalhar com provas empíricas no geral, então vai fazer bastante pesquisa, vai fazer bastante testes físicos, principalmente se a gente for falar da medicina. Ela perdeu a sua noção transcendente, certo? Eles vão tentar tirar a noção simbólica,
dos fármacos e colocar no laboratório e equacionar mais ou menos o que Newton fez com a física aristotélica. Não, o estudo dos elementos químicos, a criação de uma tabela periódica para poder entender tudo certinho, isso tudo é muito legal. Isso é tudo muito bom, só que não precisa cortar o simbolismo, porque ele é um recurso intelectual. Ele é um recurso evidente, ele é um axioma, de certa forma. Por exemplo, este livro é verde, certo? Como é que eu sei que este livro é verde? Porque eu estou vendo o livro, eu tenho um referencial, ele é compartilhado com várias pessoas, esse referencial, inclusive. Isso aqui é verde. Isso aqui não pode ser questionado, porque ele é um axioma, ele é uma evidência. Uma evidência não precisa ser questionada, porque ela é evidente, certo? Ela não é algo que vem da razão. Ela é realidade, e a realidade ela é justamente a verdade. O cientificismo ele acaba duvidando dessas coisas. Ele começa a pôr à prova tudo. Isso começa com o Descartes, inclusive, se eu não me engano. Penso, logo existo. Isso limitou muito. Seja isso bem compreendido ou mal compreendido, o reflexo que se deu na filosofia foi de limitar muito o pensamento empírico. E alguns filósofos, até que bastantes filósofos, começaram a ficar focados muito em provar se o que eles estavam vendo era realmente a verdade, e entrando numa neurose se você continuar nisso, certo? Você entra em crise, porque você está questionando uma verdade que não é para ser questionada. Aquilo ali simplesmente é a verdade. É assim que a filosofia trabalhou, fundamentada em axiomas, em evidências. E dos axiomas vinha o ressentimento dos filósofos iluministas, de certa forma. Certo? Porque eles queriam provar tudo. Com o quê? Com ciência. Mas a ciência, o cientificismo, ele é uma ciência inferior à filosofia. E a filosofia é uma ciência inferior à teologia. Porque a filosofia ela trabalha com o que é natural. A teologia vai trabalhar com o sobrenatural. Ela é especificamente para o sobrenatural. E a filosofia é especificamente para os entes. E a ciência, o cientificismo, ele explica especificamente para a matéria. Mas ao invés da ciência e da filosofia elas fazerem uma composição, os filósofos até tentam utilizar recursos científicos. Precisa, inclusive. Mas ainda existem cientistas hoje em dia que são ressentidos com a filosofia, que ela não é tão necessária mais hoje em dia quanto era antes. Porque o estudo da psicologia, meu Deus, o estudo da psicologia ele acaba sendo até mais envolvido que a filosofia. Ele pode não conter o conceito de pessoa, ele pode trabalhar tudo como elementos mais externos, mais apegados à matéria, e um pouco até de simbolismo. Mas você tem certeza que não precisa de conceitos filosóficos? De ânima, o conceito da alma. A psicologia ela não trabalha com alma, o próprio direito. O próprio Freud ele vai utilizar o id, o ego, o alter ego para substituir essas condições de julgamento. E tem mais uma ciência, tá bom? Então até agora eu falei de teologia, filosofia e ciência, cientificismo, para fazer uma distinção de vocabulário. Existe mais uma, porque a ciência, o cientificismo, ele até tem razão, ele tem alguma razão, ele tem uma lógica mais reflexiva, certo? Ele pega os dados da realidade e lida com isso. Existem as artes, as tecnés. Tá? Pega a palavra grega que difere, porque o sentido de arte ele mudou um pouquinho. Então esquece o latim, fica com o grego. Tecné.
são as atividades práticas. Por exemplo, cuidar do plantio, né? Plantar uma flor. Claro que você pode até utilizar aspectos químicos dentro dessa realidade. Da mesma forma, você pode utilizar aspectos filosóficos. Mas no final das contas, é montar um vaso, fazer a irrigação adequada ali no vaso, né, para que a água se mantenha, plantar, regar, cuidar e colher se não for uma flor, mas se for um milharal, certo? Essa é a ciência mais básica, que ela não precisa de muita razão. Ela não precisa exatamente de razão, ela é prática. Você vê, você copia, você faz. Ela pode ser atingida através da mimesis. O cientificismo não, você precisa estudar. A filosofia não, você precisa estudar. A teologia não, você precisa estudar e ter fé. Entendeu? E essa noção, ela se perde um pouco, né? A pessoa acha que é tudo mais ou menos a mesma coisa, ou que você consegue substituir a ciência no lugar da filosofia, sendo que você não consegue, você perde muita coisa. Você perde muita coisa. Você perde a noção da realidade. Você perde a questão dos axiomas. Certo? Então... E o movimento realista, no movimento romântico, é justamente isso. O romântico, ele perde o simbolismo, ele perde a contemplação da realidade e cai no realismo. A cadeira, ela é apenas a cadeira. Ela não é símbolo de mais nada. Uma pedra é simplesmente uma pedra. Você não consegue chegar a nada muito mais profundo do que isso. É uma sociedade que esqueceu Deus. E que isso, inclusive, é narrado dentro do livro, onde a política está, os padres não estão. E é um símbolo muito forte. Política, ou seja, o homem comum, tá? Não que... Não tô querendo pegar um conceito de filosofia política. Tô querendo pegar um conceito de o homem comum que não frequenta a igreja. Talvez o homem profano, em certo sentido. Como se acontecesse uma espécie de briga. Um ressentimento dos homens em relação ao sobrenatural. Mas ele mal consegue alcançar a filosofia. Como é que você pode querer que ele consiga alcançar o sobrenatural, a teologia? É muito difícil. É muito difícil hoje em dia trabalhar com a fé das pessoas. Porque ela, em geral, não existe. Ela está muito apegada à ciência. Ela está muito apegada a hipóteses. A hipótese, a filosofia, ela trabalha com a verdade. A ciência, ela tenta alcançar a verdade, mas é muito mais difícil alcançar a verdade através da ciência do que em relação à filosofia. Só que a ciência, ela trabalha com elementos que a filosofia ela não trabalha. Tá? Então sempre há um meia-culpa. Os dois deveriam estar sendo trabalhados juntos. Tá bom? Bom, a consequência do movimento iluminista é a supressão da filosofia em relação à ciência e o esquecimento dos filósofos. Talvez sendo considerada a filosofia até como literatura, justamente até pelo seu fator simbólico. Bom, acho que é isso. Não tem muito mais o que desenvolver, são coisas simples que eu queria tratar aqui, até para que tudo pudesse ser entendido um pouco mais rápido. Não quero que você... Eu não desejo, eu não tenho a pretensão de fazer você filosofar. Na verdade, eu tô dando mais uma aula de história. Com um pouco de filosofia, tá bom? Então é isso, muito obrigado. Se tiver alguma dúvida, manda no direct. Eu vou estar respondendo se ficou alguma coisa, ou se quiser discutir algum assunto relacionado. É isso, muito obrigado. E